Olá galera, sou eu, o professor Carlos, tudo bem com vocês? Bem, hoje na aula a gente vai aprender a fazer massa de macarrão artesanal, tá bom? Você vai precisar apenas de dois ingredientes básicos, tá bom? Trigo e ovo, tá bom? Vai precisar em torno de 100 gramas de trigo e um ovo, em média. Se você quiser enriquecer sua massa, você pode colocar um pouco de semolina nela, e é sempre na proporção de 30%. O que é isso? 70 gramas de trigo e 30 gramas de semolina. Ah, professor, o que é a semolina? A semolina de trigo ele é uma farinha, algo que sobra depois da morte dos grãos. Ele é uma coisa mais seca, mais ressecada, que ajuda a dar o ponto ao dente que a gente tem nas massas italianas, que você vê que as massas que elas demoram mais para cozinhar, elas acabam não grudando. Então eu gosto de sempre enriquecer minha massa com isso. E também quando eu vou rechear uma massa fresca, é legal também eu utilizar a semolina, porque isso impede dela abrir também na hora do seu cozimento. Tá ok? Outra coisa que a gente pode fazer a massa com trigo integral. Só que o que vai acarretar isso? Que eu vou ter que molhar um pouco minha mão na água, porque a massa ela é mais ressecada, tá bom? Na aula de pão integral vocês viram o porquê disso acontecer, tá bom? Outra coisa é quando a gente vai cozinhar a massa fresca. O que a gente tem que fazer? Depois, quando a gente for cozinhar a massa fresca, a gente tem que, primeiro, ferver a água, tá bom? E a água em abundância. A cada 100 gramas de massa, a gente calcula em torno de 1 litro de água. Então, para eu cozinhar 500 gramas de massa fresca, ou até da industrializada, eu coloco para ferver 5 litros de água, tá bom? Outra coisa que a gente tem que colocar na água é sal. E é sal mesmo, tá bom? Salgar a água. Por quê? Quando a gente salga a água, garante com que ela cozinhe no tempo certo. Como assim, professor? Cozinha no tempo certo. O amido, que é o trigo, ele cozinha em 118 graus Celsius. A água, ela ferve em 100 graus Celsius. Quando eu coloco o macarrão para cozinhar dentro da água, sem sal, o que vai acabar acontecendo? Ele vai cozinhar? Vai, mas não no tempo que está especificado ali no pacote. Quando eu coloco o sal na água do macarrão, isso faz com que a massa ela vai voltar a ferver. Ela vai ferver em 135 graus Celsius. 135 é maior que 118, então isso garante com que a massa ela cozinhe de forma igualitária. Outra coisinha é que a gente não pode lavar a água do macarrão, lavar o macarrão depois que ele sai. O que a gente deve fazer é sempre dar um choque térmico se a gente não for agregar no molho assim que ele cozinhar. Porque o certo mesmo é a gente fazer o molho e depois preparar a massa. Nunca a gente prepara a massa e depois prepara o molho. O molho tem que estar frio, a massa tem que estar quente, mistura ali no molho e a gente já serve e já come. Se não tiver como fazer isso, a gente faz um choque térmico. Ele saiu quente, ele vai para uma bacia com água com gelo, água gelada, para ele cessar o cozimento e depois a gente escorre essa água, esse macarrão, e aí a gente coloca um pouquinho de azeite ou óleo só para ele não grudar. Uma outra coisa que a gente não lava o macarrão, já foram fazer macarrão com salsicha em casa, que é a receita que todo brasileiro já fez, né? Aí você fez aquele macarrão, fez aquele molho delicioso, e aí você lavou o macarrão ali na pia, ficou umas 3 horas lavando, que é o que a gente faz, a gente aprende com nossas mães a fazer isso. Lavou, colocou o molho junto com o macarrão, o molho desceu todinho, o macarrão ficou em cima. Estão entendendo? Quando eu cozinho o macarrão, ele solta um pouco de amido. Esse amido ele fica em volta do grão. Esse amido que ficou em volta do grão, ele ajuda a grudar o molho na massa. Então, da próxima vez que for fazer algum macarrão com salsicha, tente não lavar o macarrão ou qualquer massa fresca que a gente vai fazer. Qualquer massa fresca, industrializada, o que for. Não é legal a gente lavar. Uma outra coisa é quando a gente está preparando a massa fresca, não em questão de cozimento, mas questão do preparo dela mesma, é que ela tem que descansar. O glúten tem que relaxar. Quando ele relaxa, isso garante que a massa ela estique de forma igualitária. Então é sempre bom deixar a massa descansar para depois eu poder abrir. Esse descansar dele é paradinho, quietinho, sem mexer na minha massa. Se eu toquei na minha massa, eu vou ter que começar a contagem toda de novo. Eu tenho que solver ela, coloquei no potinho, deixei descansar, deixa ela parada, esquece ela durante 1 hora, meia hora a 1 hora, para depois eu poder abrir ela e poder trabalhar com ela.
Outra coisa é que as massas, às vezes, elas ficam ressecadas. Como que a gente faz para hidratar elas? Eu posso pegar um borrifador, borrifar a massa bem ali, e ela vai voltar à umidade que ela precisa. Ou eu posso pegar um pano úmido, molho o pano, espremo ele bem e coloco em cima da massa bem ali. Ela vai voltar a pegar sua umidade. Essas máscaras podem ser secas, tá bom? Posso secar elas. E aí eu tenho que deixar ela mais grossa para poder secar ela. Porque à medida que ela vai secando, ela vai ficando mais fina. Ela vai perdendo umidade. E ela dura em torno de uns 3 a 6 meses. Só que o tempo de secagem dela varia muito. Demora de 2 a 3 dias. Isso varia muito de local para local. Então, vamos à nossa receita, vamos aprender a fazer massa fresca? Venham comigo. Galera, a gente vai começar fazendo a massa branca, tá bom? A massa tradicional, que é com trigo com ovos. A gente vai colocar aqui na vasilha 100 gramas de trigo, tá bom? Aí a gente coloca uma pitada de sal. Vou colocar um pouco de lemon pepper na massa, que é algo que eu gosto bastante. Vocês podem colocar alguma especiaria também, se vocês quiserem. Tá bom? Umas 2 pitadas de lemon pepper. E um ovo. Agora eu vou misturar isso daqui. Lembrando que eu vou ensinar vocês a fazerem 3 massas básicas, tá bom? Uma massa tradicional mesmo, trigo com ovos, tá bom? Que é essa daqui. Uma massa enriquecida com semolina e uma massa integral. Hoje eu não vou explanar sobre as massas coloridas, eu vou deixar isso para outra aula. Que aí eu falo só sobre massas coloridas e tingidas, porque senão fica uma aula muito extensa. E acaba até confundindo às vezes também o pensamento. O entendimento de vocês. Ó, misturei aqui. Agora eu vou começar a mexer com a mão. Começa a juntar a massa. Lembrando que cada farinha de trigo ela tem uma absorção de água diferente. Então vai ter farinha de trigo que vai pedir um pouco de água, tá bom? E é um pouquinho de água mesmo. Se você vai lá, faz igual pão, molha a mão dentro da vasilha e vai colocando a massinha do pão, ou na massinha do macarrão, quer dizer, aqui. E já vai ter farinhas que no ovo vai ser muita água para ele. Então, naturalmente, a gente vai ter que colocar um pouquinho de trigo. Só um pouquinho. É tipo, você polvilhando a bancada e sentindo a massa. Ó, já começou a se tornar uma, vou passar por bancada. E aí eu começo a sovar. Pra quem não tem um cilindro de massa, aquela maquininha de fazer macarrão, a caseirinha, é interessante sovar um pouquinho mais a massa. Por quê? Porque quem tem um cilindro passa pelo zero e ele vai acabando se cilindro na massa. Ele vai fortalecendo as cadeias de glúten à medida que ele vai passando bem ali. Já quem não tem, é legal a gente sovar um pouco mais a massa pra gente poder emparelhar essas cadeias, essas redes de glúten, pra massa poder esticar bastante. A massa ficou homogênea, ó, tá fofinha, não vejo nenhum pedaço de trigo aqui na minha massa, tá bom? Agora eu vou levar ela pra descansar durante 30 minutos, tá bom? 30 minutos a 1 hora. Quanto mais tempo eu deixar ela descansar, melhor será pra ela
que isso vai ajudar o glúten a relaxar. Quando o glúten relaxa, galera, isso garante com que nossa massa ela possa esticar, tá bom? Agora eu vou deixar ela descansar para depois abrir. Bem, nossa próxima massa é uma massa enriquecida com semolina, tá bom? Então o que a gente vai adicionar? Aqui a gente adiciona 70 gramas de trigo, 30 gramas de semolina, tá? Semolina é uma farinha que ela sobra depois da morte dos grãos do trigo. Ela é tipo a milharina do milho, sabe? Aqui. E pra que eu tô usando isso daqui na minha massa? Massas que a gente quer rechear, como o capelete, o ravioli, é legal a gente usar a semolina, que isso vai garantir uma massa mais elástica e uma massa mais firme. As massas italianas, naturalmente, quase todas elas têm semolina em sua massa. Então eu vou adicionar semolina para deixar a massa mais dura, mais rígida e mais firme. Aí eu misturar e fazer a mesma coisa igual a outra massa tradicional. Aqui está a massa depois de ela sovada, olha como ela fica. Fica bem fofinha, tá bom? A massa com semolina é bem diferente das massas tradicionais. À medida que ela vai ficando parada, ela vai ressecando, isso é normal dela. Porque como a semolina é o que sobra na morte dos grãos, é um grão um pouco mais seco, tá bom? Olha como que ela fica. Agora eu vou levar ela para descansar durante 30 minutos também, para depois eu poder abrir ela. E agora a gente vai para a massa integral, né? Então, 100 gramas de farinha de trigo integral, um ovo e uma pitada de sal. E a mesma coisa. Vamos misturar tudo e ver como vai ficar essa massa. Galera, perceba que a massa integral, olha só, ela é muito mais ressecada do que a outra. Eu tenho que fazer até um pouco de força para apertar ela, então eu vou ter que adicionar um pouco de água. Vou abrir a massa aqui, vou molhar a ponta dos meus dedos dentro de um pouquinho de bowl com água e vou umedecer ela e sovar mais um pouco, porque a massa tem que ficar úmida. E aí a gente pode dar o ponto com água, tá bom? Quem quiser pode adicionar mais ovo, isso tal, só que pô, a gente vai abrir um ovo só para colocar na massa. Eu não acho interessante, eu acho interessante a gente acabar de dar o ponto com a água. Ó, como que a massa já começou a ficar melhor. Até para apertar. Vou colocar mais um pouquinho de água, que é aquele mesmo esquema quando a gente estiver fazendo um pão também integral. A massa tem que ficar um pouco mais úmida, que à medida que ela vai ficando parada, ela vai ressecando por conta do trigo integral. Quem não sabe essa pegada do pão integral, assistam a aula de pão integral, que vocês vão entender o que eu tô falando, que eu expliquei mais ou menos por que ele absorve mais água do que o trigo branco. Ó, a massa já ficou melhor, já consigo apertar ela sem fazer tanta força. Então, vou levar essa massa para descansar também 30 minutos, tá bom? São 30 minutos, não são 15, não são 10, 30 minutos a 1 hora. Quanto mais tempo você deixar essa massa descansando, melhor você vai para ela, tá bom? E outra ressalva é que vocês devem deixar descansando parada, não mexa, não tocam nela. Na hora que você toca ela dentro desse tempo, você tá... É meio como se a gente estivesse em quarentena. Se a gente sair da quarentena e voltar para a quarentena, a gente tem que começar a contar tudo de novo. É a mesma coisa a massa. Se você mexer nela durante esses 30 minutos, você vai ter que recontar os 30 minutos depois que você parou de mexer na massa. Então deixa ela quietinha lá durante 30 minutos e não mexe nela. Bem, galera, então a gente vai começar a abrir as massas, tá? Ela já está descansando já faz 1 hora mais ou menos, tá? Deixei ela descansando. Ela fica uma massa bem fofa depois que ela descansou. O glúten ela já relaxou. E agora eu vou abrir ela no rolo para mostrar pra vocês como que a gente abre a massinha no rolo, tá? Vou vir um pouco de trigo na bancada, aqui em cima dela, na bancada. Vem com o rolo, sempre do centro para as extremidades. Tiro ela, passo mais trigo
E vou de novo, sem proximidade. Vira ela de novo. Vou fazendo a mesma coisa. Do centro para as extremidades. Sempre. Tira ela daqui. Passa o trigo no fundo da bancada. Esse trigo em cima dela. E eu vou abrindo de novo. Vamos abrindo. Toda vez que vocês abrirem a massa, passa um trigo por cima dela para ela não ficar indo e voltando. E a gente vira ela de novo. Continuamos da mesma forma. Vamos abrindo ela. Frente. Meio. Pra frente. Do meio para trás. Meio, frente. Do meio para trás. Pra frente. Do meio para trás. Do meio para frente. Do meio para trás. Trigo para não ficar voltando. Sempre. Do meio para frente. Do meio para trás. Para trás. Eu continuo abrindo minha massa. Vou virar ela. Meio para frente. Meio para trás. Frente. Para trás. Do meio para frente. Do meio para trás. A massinha ele estica bastante, tá, gente? Vocês têm uma ideia, ó, como ela tá ficando bem fininha. Ó. Viro ela. E de novo. Do meio pra frente. Do meio pra trás. Do meio pra frente. E continuo. Esse mesmo movimento. E vai e vem. Claro que naturalmente no cilindro vocês vão ver que ela fica mais uniforme. Ela não fica tão estranha igual tá bem aqui. Sente onde tá mais grossa ela. E continua trabalhando. Se vocês sovarem ela de forma correta e ela descansar durante uma hora, ela fica assim fácil de se abrir. Tem um pouquinho mais de trabalho, mais esforço meu, mas ela abre. Viro ela. Aqui nessa extremidade daqui, ó, tá um pouquinho mais grossa do que o restante. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui em cima. E tá aqui a minha massinha aberta, ó, como que ela ficou fininha, tá? E agora eu vou cortar ela. Como que eu faço para cortar essa massinha? Tem que polvilhar ela com trigo. Eu vou bastante trigo nela. Eu vou dobrar ela. E dobrando ela. Fazer um rolinho com ela. Sempre eu tenho que me certificar que ela está com bastante trigo, tá? Fiz esse rolinho com ela. Agora eu venho com minha faca. Tá bom? Passo um pouco de trigo nessa minha faca. E agora eu venho cortando ela. É um corte certeiro. Você só abaixa a faca. Abaixa a faca. E vem fazendo isso. Depois, ó.
Se você polvilhar o trigo, ó, ela sai, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Viu? Não é difícil fazer uma massa fresca. Até se você não tiver cilindro em casa, você consegue muito bem fazer uma massa fresca, tá bom? Ó, eu tenho meu fettuccine aqui, tá bom? E fica bem legal. Bem, agora vamos como abrir a massa no cilindro, tá bom? Como que a gente abre essa massa no cilindro? Primeiro a gente regula ele no tamanho, no último, do de vocês. Aqui tá a massa minha aqui, a massa de semolina que eu vou abrir ela no cilindro, tá bom? Olha como que ela fica depois. Ela descansa. Ela fica bem elástica. Agora eu vou apertar uma extremidade dela, colocar ela aqui na borda do meu cilindro, eu vou passar no nível 1. Sempre a gente começa pelo primeiro nível, o mais baixo. Tem algumas máquinas de macarrão que tem o 0 como primeiro nível. Essa minha ela tem 1. Passo um pouquinho de trigo. Como eu abri ela assim, agora não vou abrir de novo não. Como eu abri ela assim, eu vou dobrar ela e vou agora colocar essa extremidade aqui no meu cilindro. Vou ver um pouquinho de trigo para não ficar grudando. Eu vou abrir de novo. Eu gosto de passar, então eu deixo umas 5 a 10 vezes no primeiro nível, para ela ficar bem lisinha. E também isso ajuda também a dar o formato do tamanho do cilindro. Passar de novo. Terceira vez que eu tô passando ela já. Vou só dobrar ela na metade. De novo. Vou dobrar aqui. Mais trigo. Vou passar ela de novo aqui, no cilindro. A massa tradicional também pode abrir da mesma forma no cilindro. Não tem... Vocês viram que eu mostrei pra vocês que não tem desculpa de não fazer a massa. Que ela dá certo, vocês viram que ela dá certo do mesmo jeito, tanto abrindo na mão quanto no cilindro. Mas vamos ver aqui. Agora eu vou começar a abrir propriamente dita a minha massa. E aí que eu começo a apertar. À medida que eu vou apertando agora o cilindro, eu não posso mais dobrar minha massa. Ela é só abrindo ela. Se eu dobrar, eu vou desfazer tudo que eu tinha feito até agora. Vamos lá. Eu mudo para o 2 e vamos abrir de novo. Passo o trigo nela, senão ela volta. Quando eu passo o trigo numa massa de macarrão, eu preencho os poros que ela forma. Isso impede com que a massa ela volte. Passo de novo. Já estamos 3. Vou apertar mais um pouco. Passo o trigo nela. Se a massa não estiver ressecada, gente, vocês podem continuar passando trigo nela. Se ela estiver ressecada, aí vocês param de passar trigo nela. Diminuir para o 6. Ó, a massa começou a ficar úmida demais. Vou passar trigo, porque senão ela acaba grudando na máquina. E aí meu trabalho todinho de esperar a massa, descansar ela todinha, foi tudo por água abaixo. Eu vou de novo apertar esse mesmo, mais uma vez. Outro. Polvilho, trigo. E mais uma vez. Passo, já tá no 8 já a minha massa. Sempre o movimento do cilindro, da manivela do cilindro, tem que ser constante
e igual, tá bom? Se vocês começarem a fazer um movimento com muita força ou muito rápido, a massa vai acabar ficando quebradiça ou cheia de barquinhas que a gente não quer. Aí a gente quer ela toda lisinha. E aí, passo mais uma vez. Eu vou passar um pouco de trigo, vou passar de novo pelo último nível, que às vezes a massa ela cresce ainda um pouquinho mais. E aí, ó. Olha como que ela cresceu um pouquinho mais, mas ela cresceu, tá? Essa massinha com 100 gramas de trigo e um ovo, umas 160 gramas de água, massa mais ou menos, ela me rendeu 2, 3. Ela me rendeu em torno de uns 70 centímetros de massa. Olha só como que ela ficou. Ó. E fina também, tá? Ela me rendeu essa massa grandona, desse tamanho. Agora eu vou cortar ela ao meio, tá? Tirar essa rebaba aqui da ponta dela. Dividir ela aqui na metade. Aqui é a metadezinha dela. Vou cortar ela ao meio. E eu vou passar em um dos modeladores aqui. A massa integral é o mesmo esquema das outras, ó, já descansou, ó como que ela ficou elástica. Ela fica bem elástica. Agora eu vou abrir ela no cilindro. Bom, colocar no primeiro nível, meu cilindro, que é o 1. E aí eu vou começar a abrir ela. Naturalmente é uma massa mais dessecada. Pode acontecer dela quebrar, mas não se assusta. Tá aqui. Eu junto ela assim. Olha como ela já ficou bonita. Isso. Essa daqui eu não vou cilindrar tanto não, porque ela já ficou bem lisinha logo na segunda passagem. Agora eu vou só abrir a minha massa. Vou pegar um pouquinho de trigo. Deixa eu espreitar aqui. Trigo nela, para não grudar, né? Se grudar, todo o trabalho foi por água abaixo. Passo pro 2. E aí vou começando a abrir minha massa. Olha como vai se tornar uma massa bonita de se trabalhar. E fácil de fazer também. Se vocês quiserem fazer uma massa para congelar ela, para congelar essa massa, é só vocês disporem ela no tabuleiro, levar para congelar, assim como o capelete ou ravioli, que eu vou ensinar numa outra aula, como fazer ele recheado. Vocês espalhem no tabuleiro, levem para congelar e depois porcionam nas vasilhas, porque se ele estiver fresco, você juntar ele, ele pode acabar grudando e vai acabar dando ruim depois de descongelar, que vai virar uma massa só. É legal você congelar a massa primeiro para depois você poder porcionar ela. Nem como a gente faz com salgado e outras coisas. Se eu quero deixar ela seca, que essa massa eu posso deixar ela secando no ambiente, o que eu faço? Eu deixo ela um pouco mais grossa, porque à medida que ela vai secando, ela vai perdendo umidade. E à medida que ela vai perdendo umidade, ela vai ficando mais fina e mais quebradiça. Se eu faço uma massa para secar muito fina, quando ela secar, ela vai ficar mais fina do que uma folha de papel. E aí quando eu pegar essa massa, ela vai quebrar. Eu falo que essa espessura aqui, ó, essa grossura de massa, aqui eu acho que é o máximo que eu posso abrir para poder fazer uma massa seca. E ela seca, ela pode durar de 3 meses a 6 meses. Para massas que não contém nada de corante,
é natural. Por exemplo, quando eu coloco uma beterraba ou uma cenoura para colorir elas. Outra dica legal é quando a gente estiver modelando as massas, se vocês verem que ela começar a ficar seca, verem que ela está começando a ficar seca, vocês podem pegar um pano úmido, pegar a massa aberta assim e dispor o pano úmido em cima dela. O que vai acontecer? O trigo ele é higroscópico, ele ama água. Então ele vai começar a absorver essa água e vai reidratar a sua massa. Isso garante que a gente trabalhe com mais certeza e precisão. Porque uma massa, quando ela resseca, ela começa a ficar muito quebradiça e não dá pra gente trabalhar com ela. Mas quando a gente estiver falando da aula de massas recheadas, eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. Olha como fica uma massa grande. Igual a massa. Todas as massas elas ficam grandes. Passar de novo para o 9, como eu falei para vocês, parece que ela dá uma espichada. Uma última espichada. Essa massa ela pode cair aqui, tá? Como ela tá com trigo, polvilhar ela com trigo, não tem problema. Ela não vai grudar. Mas você tem que certificar de que ela tá com trigo, tá bom? Não trigo em excesso. A massa não pode ficar ressecada também. Ó. Como ficou? Uma massa grande, em torno de... Nossa, essa massa parece que ela ficou maior que a outra. Ela tá com 1, 2, 3, 4. É, realmente, essa massa ela deu 80 centímetros de massa. Eu vou tirar a rebaba, vou cortar ela. Vou tirar a rebaba, porcionar em duas para cortar ela. Bem, pra gente fazer o formato do farfalho, do gravatinho, o que a gente faz? Vou abrir a massa bem aqui, em um cilindro, né? Eu venho com uma carretilha serrilhada, essa daqui, ó. Tem esses estremelinhos aqui. E vou cortar ela. Aí agora a gente vai cortar ela aqui. Cortei uns 4. E aí o que eu vou fazer bem aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar minha mão aqui, né? Eu vou juntar essa primeira extremidade, aperto, ficou assim. Vou juntar a outra extremidade aqui e junto aqui. E aí, ó, dá a forma da gravatinha. É bem simples de fazer. Vou fazer mais uma vez. Ó, junto aqui, junto aqui embaixo e aperto. Dá o formato da gravatinha. Se a massa estiver ressecada, é legal a gente molhar um pouquinho no meio da massa para poder grudar. Mas se a massa estiver fresquinha, você não deixar ela tão ressecada, você pode muito bem, ó. Aqui, aqui, aperta e tá pronta a minha gravatinha. Olha como que ela fica. Que é o farfalhozinho tradicional que a gente comumente chama. Vou mostrar a vocês de outro ângulo para ficar mais fácil de visualizar. Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Ó, eu aperto aqui,
aperto aqui embaixo, tá vendo como ficou? E aí, ó, eu prendo, faço uma pressão com os dedos e crio gravatinha. Vou fazer com mais uma vez, deixa eu cortar mais pedaços de massa aqui. Fazer de novo, ó. Eu aperto aqui embaixo, tá bom? Ficou assim. E agora eu pressiono entre elas e formo a gravatinha. Vou fazer com mais um pedaço de massa para vocês verem, não ficar dúvidas. Aqui, apertei. Aqui, eu aperto de novo e pressiono essas duas massas e crio o gravatinha. Bem, então vamos cortar nossas massas, né? Ah, lembrando de uma coisa, se eu quiser fazer a lasanha, é só deixar a massa assim, tá bom? Posso deixar a massa dessa forma que ela tá bem aqui e só mesmo eu cortar elas, tá bom? Agora vamos só mesmo rechear, quer dizer, arrumar um tabuleiro e rechear. Com molho, sempre a massa tem que ficar entre os molhos. Vamos lá. Assim aqui, coloco ela aqui. Vou girando a manivela. Enquanto a manivela tá girando aqui do lado, ó, eu vou pegando ela aqui por baixo do meu cilindro. A massa já vai saindo cortadinha pra mim desse lado de cá. Ó. Esse meu cilindro, ele demora um pouquinho pra cortar, mas depois eu posso muito bem separar a massa. Olha como que ela fica. Vocês estão vendo como fica a massa? E aí, é legal sempre a gente polvilhar um pouco de trigo nela para ela não continuar grudando. Se eu quero que essa massa ela seque depois, posteriormente. Passo um pouco de trigo nela. E aí, se eu quiser fazer o ninho, é só enrolar ela aqui na minha mão e eu faço um ninho. E deixo sempre numa superfície com trigo para ela não grudar. Sempre. Sempre com trigo para ela não grudar. E aí eu vou fazendo a mesma coisa. Separar aqui e cortar outra massa para vocês. Aqui tá minha massa integral. Ó, como que ela ficou. E eu vou cortar ela num talharinho. Para muita gente que não sabe, a máquina de macarrão ela corta dois formatos. É o fettuccine, ou talharim. E isso daqui não é espaguete. Isso daqui é tagliarine, tá bom? Percebam que o espaguete ele é redondo. Isso daqui é quadrado. Então não tem como ele cortar espaguete, galera. Vou colocar a massinha aqui, troco a mão, ó, e já vou pegando a massa aqui embaixo. Então, a massinha toda cortadinha, ó. Lembrando a vocês que isso aqui é o tagliarine, ó. E aí eu passo trigo nela, pra ela não grudar, senão ela vai grudar. A massa não tá seca. É uma massa que ela tá úmida, que eu quero que ela dê uma massinha para poder secar e poder guardar. E aí, faço o ninho com ela. Ó. E aí deixo ela reservada bem aqui. É só você dar um soco, que é grátis, e depois dar um 20 por 44. Agora outro formato que eu vou ensinar vocês a fazerem é o penne, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu peguei e passei filme numa caneta, pode ser num lápis, tá bom? Alguma coisa cilíndrica. E agora eu cortei a massa em vários quadradinhos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar a enrolar essa massinha aqui, ó. Sempre partindo de uma ponta e indo até a outra. Vou começar a enrolar aqui, certo? Vou pegar um pouco de água, passar nessa ponta aqui e vou levemente pressionar. Quando eu tirar, vai dar um formatinho do penne. Vou fazer de novo. Ponta a ponta de massa, sempre indo de uma extremidade para a outra. Enrolo. Quando eu chego aqui no final, eu molho com água e dou uma leve pressão e tiro. E ó, crio os tubinhos dos pennes. Galerinha, essa massinha que sobrou bem aqui, você pode misturar ela todinha, deixar descansar
tá bom? Mais 30 minutos, depois pode abrir ela um segundo de novo. Ela tem que descansar para o glúten relaxar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, ó. Aqui tem nosso pneu todo modeladinho. Deixa eu pegar aqui as outras massas. Temos o nosso time. Aqui tem a massa cortada na mão. Aqui tem as nossas gravatinhas. Parece que é difícil preparar essas massas, mas elas não são. São umas coisas muito fáceis de se preparar. Para quem está querendo saber como faz uma massa sem glúten ou uma massa sem ovos, vegetariana, numa outra aula eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer uma aula só sobre massa sem glúten e vegetariana, tá bom? Lembrando que artesanalmente não tem como fazer uma massa sem glúten e vegetariana. Ela precisa de alguma coisa para ela poder espessar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Olha como ficou. Aqui tá o farfalle. Aqui tá o meu fettuccine cortado na máquina. Aqui tá o meu talharim cortado na mão. Aqui tá o penne, tá bom? Feito na mão. Aqui tá o meu outro fettuccine, só que essa massa é de semolina. Esse daqui é o integral. Esse daqui é o talharine integral. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até